dia para você que me assiste. É com muita alegria que eu estou aqui, ansiosa, feliz por poder contar mais um capítulo daquela história maravilhosa que nós demos início a semana passada. Nós cantamos aqui, olha que coisa maravilhosa, que ainda que você seja criança, você pode entregar o seu coração a Jesus para servi-lo, para amá-lo, para obedecê-lo. Jesus é maravilhoso e o desejo dele é que você, nesta manhã, se ainda não fez, que você entregue sua vida, o seu coração a Jesus, que você creia no amor dele por você. Por isso eu te convido, vamos fechar os seus olhos agora. Eu convido aqui o meu amiguinho que sempre está aqui comigo. Você lembra o nome dele? O Horácio. Então eu te convido a fechar os olhinhos juntamente com o Horácio, comigo, e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nesta manhã tão linda que o Senhor preparou para nós, eu quero neste momento te adorar, quero neste momento te agradecer pela tua bondade, pelo teu grande amor e porque o Senhor separou esses minutos, esses momentos para que nós pudéssemos estar estudando a tua palavra, cantando ao Senhor, falando com o Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os seus olhinhos. Bom, como nós combinamos a semana passada, eu disse que nós contaríamos uma história missionária para vocês, uma história da Amy Carmichael, mas nós chamamos de Amy, e essa história ela começou a semana passada, então elas são 3 capítulos que nós vamos fazer. Semana passada foi um, essa semana é o segundo, semana que vem é o terceiro, e eu continuo o meu combinado com você. Vamos ouvir esses 3 vídeos para que você possa entender direitinho essa história maravilhosa dessa missionária, tá bom? Combinado? Olha só, antes de nós começarmos a história, eu quero que você recorde aqui comigo o versículo da semana passada que eu li com vocês, tá? Se encontra lá em Efésios 2:10 e diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Você se lembra que eu disse para você que você é o poema mais lindo de Deus? Que você é a obra-prima mais linda que Deus criou. Deus, ele te ama. E hoje nós vamos ouvir um outro versículo. Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia aí. Bom, eu vou ler aqui para você. Ela fica em Romanos, esse versículo que eu vou ler, 5:8. Tá bom? Vamos ler? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que palavra linda! E eu vou ler aqui com você para ficar mais fácil nesse cartaz, tá bom? Você pode acompanhar aí comigo. Vamos lá. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa palavra de Deus, ela só nos mostra que Deus, ele ama tanto você. E como prova deste amor, ele entregou o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz. Jesus, ele sofreu muitas dores por amar a mim e a você, mesmo nós sendo pecadores como somos. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas enfim, Deus, ele ama todas as crianças. Deus, ele ama todas as pessoas. Ele ama você da forma como você é, porque foi ele quem te criou. Deus, ele ama e ele provou esse amor entregando o seu único filho, Jesus, naquela cruz. Amém? Para nós recordarmos um pouquinho a lição da semana passada, nós começamos falando sobre essa pequena Amy. Ela tinha apenas 3 anos de idade. E eu me lembro que na lição anterior eu fiz uma pergunta para vocês. Se vocês queriam saber
qual o plano maravilhoso que Deus tinha lá para Amy na Índia. Lembra disso? Deixei um suspense no ar e hoje eu vou contar para vocês, tá bom? Mas vamos recordar aqui um pouquinho da história. A Amy, ela era uma menininha que ela nasceu numa família que amava muito. A mamãe, o papai, todos amavam a Amy. Ela morava perto do mar, lembra que eu disse? E que ela gostava demais da cor azul. Porque a sua mamãe também tinha olhos azuis e ela queria demais ter os seus olhinhos azuis como o da sua mamãe. Como ela confiava muito, mas muito no Senhor, ela ouvia histórias maravilhosas sobre o amor de Deus dentro da sua casa, na igreja. E ela ouvia muito que Deus ouvia as orações da criança. Então, o que ela fez? Uma noite ela decidiu então orar, pedindo para o Papai do Céu, para que assim que ela acordasse, ela tivesse os seus olhos azuis como o da mamãe. E ela orou, confiou no Senhor. Mas o que aconteceu? Assim que a Amy levantou pela manhã, que ela olhou no espelho, ela viu que os seus olhos continuavam castanhos como o do pai. Lindo também, mas não azuis como o da mamãe. A Amy ficou um pouquinho triste, mas ela compreendeu que Deus tinha um plano maravilhoso na vida dela. E esse plano se cumpriu quando ela estava lá na Índia. Lembra que eu disse para vocês que ela se tornou uma missionária lá na Índia, foi pregar sobre o amor de Deus. E quando ela olhou aquele templo, que muitas crianças estavam lá dentro, que ela sentiu a curiosidade de conhecer, ela foi lá. E antes disso, ela sabia que ela não podia entrar lá com os seus olhos azuis, com a sua cor, com a sua pele branca. O que ela fez? Descobriu que a única forma dela entrar era passando café na sua pele. E aí ela ficou como uma indiana. E naquele momento, uma amiga dela, missionária, disse assim a ela: Amy, se você tivesse a pele branca e os olhos azuis como o da sua mãe, como você me contava, jamais você se pareceria com uma indiana. A Amy entendeu o plano maravilhoso, entendeu que Deus respondeu não quando criança, porque Deus tinha um plano na vida dela. E esse plano foi se cumprindo, ela conseguiu entrar naquele templo. E ela viu que lá tinha algumas crianças, ela presenciou que aquele lugar era um lugar feio, que tinha muitos ídolos, muitos sacerdotes, um lugar escuro, cheio de pó. E ela percebeu que acontecia algo errado lá. Até que uma certa vez a Amy, ela viu uma procissão. Lembra que eu falei para vocês? De algumas meninas que pareciam noivas, estavam à frente de uns ídolos que eles carregaram, também entrando no templo. E aí a Amy acompanhou tudo aquilo. A Amy ficou olhando tudo aquilo e queria saber o que acontecia dentro daquele templo. Aquelas meninas, apesar de estarem bonitas e cheirosas, elas tinham de idade de 4 a 10 anos, o olhar delas profundamente gritava por socorro. A Amy orou ao Senhor. E naquela noite que a Amy falou com o Senhor, ela entendeu tão claramente que Deus tinha um plano para ela. Um plano para ajudar aquelas crianças. E qual seria esse plano? É hoje que vocês vão descobrir. A Amy, ainda muito criança, ela todos os domingos ia com a mamãe, com o papai na casa do Senhor. Ela também fazia os cultos domésticos dentro da sua casa. Mas a Amy ainda muito, mas muito pequena, ela teve um momento na sua infância maravilhoso. Apesar dela ser tão criança, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E ela lembra que esse momento foi tão marcante na vida dela, apesar de ser criança e já ser adulta, ela se recordava muito bem desse momento. Ela não lembra exatamente como foi a mensagem, exatamente os detalhes, mas ela se viu naquele dia em que trouxeram a palavra do Senhor como se ela fosse uma ovelha perdida e Jesus, o bom pastor, que veio resgatá-la. Ela se sentiu como essa ovelha perdida e ela lembra que ela ouviu uma música infantil
infantil de criança que dizia assim: Cristo tem amor por mim e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. E foi naquele momento que ela decidiu entregar a sua vida a Jesus. Ainda criança, ela entregou o seu coração, ela reconheceu que, mesmo criança, ela tinha pecado, ela era pecadora, fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Então ela entendeu que a única forma de ser salva, de ser perdoada, era pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo o amor de Deus, e assim a Amy entregou o seu coração a Jesus, ainda como criança, ainda quando criança. Você que está me ouvindo, talvez você seja pequenininha, pequenininho, seja criança, como a Amy foi um dia. Eu quero dizer a você que hoje você pode receber o amor de Jesus no seu coração. Hoje você pode entregar a sua vida, mesmo sendo criança, fazer uma entrega total ao Senhor e reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Amém? A Amy, ela se recordava, mesmo depois de adulto, de ter entregado seu coração a Jesus e que Deus amava demais, mas demais as crianças. E ela pôde entender isso a cada dia que ela esteve ali na Índia. E ela decidiu que tudo que impedisse ela de falar do amor de Jesus às crianças, ela deixaria de lado. Ela não aceitaria nada que impedisse o seu trabalho ali na Índia. E ela continuou firme nesse trabalho. Não foi um trabalho fácil. Não foi um trabalho fácil para Amy estar ali na Índia, conhecendo todos os costumes, a religião, as comidas, as roupas. Mas a Amy, depois que ela entregou a sua vida a Jesus, ela aceitou o chamado do Senhor para ser missionária e ela nunca desistiu dele. Enquanto a Amy viveu, ela falou do amor de Jesus às crianças. E assim ela passou o seu tempo na Índia. 3 anos praticamente já havia se passado e nada acontecia. A Amy sempre tentava descobrir as coisas que aconteciam ali naquele templo. Ela precisava descobrir de que forma aquelas crianças parariam lá naquele templo, o que eles faziam com elas lá, como elas iam parar, por que os pais rejeitavam os seus filhos. E ela tentou o tempo inteiro descobrir essas coisas, mas uma coisa um dia aconteceu. Tinha uma menininha chamada Prina. Prina significa olhos de pérola. Essa menina, ela tinha 7 anos de idade. E foi aí que tudo começou a clarear para a Amy. Foi a partir dessa menina Prina que as coisas começaram a se encaixar e a Amy começou a descobrir as coisas que aconteciam no templo. Essa menina, ela estava presa lá no templo. E a uma certa vez ela resolveu fugir. Ela fugiu porque ela sofria muitas coisas ruins dentro daquele lugar. E ela correu até a sua mamãe, pensando que a mamãe dela fosse querer de volta. Mas na verdade, quem vendeu a Prina para os ídolos, para os sacerdotes, para o templo, foi a própria mamãe. A Prina então correu lá para a mamãe, implorou em lágrimas para a mamãe não deixar com que as mulheres do templo viessem buscá-la ou encontrassem para que ela escondesse. Mas a mamãe fez o quê? Entregou a Prina para as mulheres que cuidavam dela lá no templo, para os sacerdotes também. Muito triste isso. A Prina, ela sofreu muito naquele dia, porque as mulheres do templo castigaram muito ela dentro daquele lugar. Queimaram as mãozinhas dela com um ferro muito quente, deixaram cicatrizes que doíam e amarraram a Prina aos pés de um ídolo. Naquela noite, a Prina, ela sofreu demais, ela chorou demais, ela sentiu muito medo. E com as suas mãos ainda doendo, ela, apenas com 7 anos de idade, ela falou com esse ídolo. Ela falou, eu vou pedir, já que todos falam aqui dentro que esse ídolo responde as orações, eu vou conversar com ele. Mas na verdade, esse ídolo de pedra não ouvia,
ele não falava, ele não sentia, porque ele não tinha vida. Ele não era o Deus como o nosso Deus vivo que ressuscitou. Era um Deus de pedra, um Deus que nada podia fazer. Mas ela, coitadinha, ela não sabia o que fazer. E sabe qual foi o pedido dela a esse ídolo? Com apenas 7 anos de idade, ela pediu para morrer. Olha que triste, uma criança com 7 anos de idade, tão triste, pediu para morrer. E ela viu que, na verdade, aquele ídolo não respondeu a ela. As mulheres dos sacerdotes, aquelas mulheres que cuidavam dela, os sacerdotes, ameaçaram: olha, Prina, se você fugir de novo, ou se você tentar fazer qualquer coisa e nos desobedeça aqui dentro, uma mulher pegadora de criança, eu vou avisar e ela vai te pegar. Aí a prima dormiu com aquelas palavras na cabeça: mulher pegadora de criança? Quem será essa mulher? Qualquer lugar que me levarem, qualquer pessoa que me tirar daqui é melhor do que estar aqui. Eu preciso ver e descobrir quem é essa mulher pegadora de criança. O que a prima fez? Fugiu. No outro dia ela fugiu de novo. Uma mulher, uma senhora na rua pegou a Prina, cuidou dela porque já era tarde, e no outro dia ela levou a Prina para conhecer essa mulher que diziam que era pegadora de criança. Quem vocês acham que era essa mulher? Exatamente. Essa mulher era a Amy, a missionária de crianças. E a Prina foi parar lá na casa da Amy. Assim que a Amy a viu, a Amy a recebeu com todo carinho. Pegou uma boneca que ela tinha, colocou nas mãos de Prina, falou que a amava, abraçou, beijou, cuidou das suas feridas. E a Prina disse assim: senhora, eu nunca mais quero sair daqui, eu quero viver aqui com você para sempre, porque nunca ninguém me amou, nunca ninguém demonstrou o seu amor por mim como a senhora. Naquele momento, a Amy encheu seu coração de alegria e ela se lembrou do quê? De quando ela era criança. Quando ela ouviu o amor de Jesus pela primeira vez, quando ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ela se lembrou do quanto Deus ama as crianças, ela lembrou do plano maior de Deus, como Deus provou o seu amor. E a Amy então falou para a Prina sobre o amor de Deus, que diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Prina pôde ouvir naquele momento sobre o amor mais lindo de Deus. A Amy disse a ela sobre tudo quando começou o pecado, sobre a criação, que foi Deus quem criou o primeiro homem. Falou para ela que Deus criou o homem, Adão, criou a Eva, colocou eles num lugar maravilhoso, mas que Deus deu uma ordem para ele: olha, de todos os frutos daqui vocês podem comer, mas tem um lá no meio do jardim que você não pode comê-lo. E a Eva, ela foi tentada pelo maior inimigo de Deus, mas ela caiu nessa tentação, desobedeceu a Deus, comeu a fruta e também deu para Adão. E por causa dessa desobediência, o primeiro pecado, eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos daquele lugar a que Deus havia preparado para eles. Mas como Deus é maravilhoso, Ele criou um plano. Deus tinha tudo preparado. E Ele mandou o seu único filho, Jesus, para vir a este mundo. Jesus, ele foi criança como você, mas ele nunca fez nada de errado. Jesus, ele nunca pecou. Jesus, ele cresceu, se tornou um homem, andou por toda parte fazendo bem, curando, pregando, ensinando. Mas quando ele se tornou adulto, Jesus, ele se entregou numa cruz por amar você.
Jesus, ele sentiu muitas dores naquela cruz. Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, colocaram em Jesus uma coroa de espinho que atravessou a sua fronte. E o sangue perfeito do Filho perfeito de Deus foi derramado naquela cruz. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele venceu a morte. No terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Ele não está morto mais naquela cruz. Jesus, ele está preparando um lugar maravilhoso para todos aqueles que receberem ele em seu coração. Jesus, ele amou, mas amou tanto ao mundo que ele preparou um lugar, e esse lugar nós chamamos de céu, onde há mansões celestiais, onde há um rio maravilhoso, onde não existe nada de errado, não existe doença, não existe ódio, não existe dor, não existe choro, porque o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas, um lugar onde os anjos estarão, um lugar maravilhoso onde o próprio Deus está. Este lugar maravilhoso, ele preparou para todos aqueles que receberem Jesus em seu coração. Mas lá no céu, não pode entrar uma coisa, não pode entrar pecado. Então, para resolver esse problema, Jesus morreu numa cruz por mim e por você, para salvar os nossos pecados. E quando eu e você cremos que Jesus é o único Salvador, nós temos então uma forma de entrarmos no céu um dia, não sabemos quando, mas podemos dizer, a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É a única forma, recebendo Jesus em seu coração, acreditando que Jesus, ele é o único caminho que pode te levar para o céu. Se você receber esse Jesus no seu coração, seu nome estará escrito no livro da vida e um dia você estará lá no céu com o Senhor. Você pode ainda hoje tomar essa decisão. A Prina, ela ouviu muito bem essa palavra contada pela Amy, que está na palavra de Deus. E aí então ela recebeu o Senhor Jesus. Ela entregou a sua vida ao Senhor ainda criança. Ela recebeu este amor de Deus. E ela passou a morar com a Amy. Algumas mulheres correram lá no templo para pegá-la. Mas a prima podia, porque era de direito dela ali na Índia. Ela podia decidir onde ela estava, desde que ela fosse resgatada por outra pessoa. E ela declarou, daqui eu não saio mais. Então a Amy, ela conseguiu a primeira criança ali do templo para morar com ela. Só que a Amy, ela era uma mulher que desde pequena, desde muito jovem, ela cuidava das pessoas mais pobres. Ela cuidava dos necessitados. Ela fazia as boas obras. Então isso para ela não era difícil. A casa da Amy encheu de crianças, mas ainda não eram as crianças do templo. Eram crianças necessitadas, crianças pobres, que ela cuidava, que ela falava de Jesus, mas não eram as crianças do templo ainda. Algumas pessoas, crianças, falavam para ela que ela deveria deixar esse trabalho. Os amigos não entendiam por que Amy fazia tanta questão de estar ali na Índia, tentando cuidar, resgatar, buscar aquelas crianças do templo. Um trabalho tão difícil. Algumas pessoas chegaram a falar assim para ela, Amy, enquanto você cuidar de criança, você nunca será uma missionária. Olha que palavra dura para ela ouvir, mas ela tinha convicção do seu chamado. E ela sempre lembrava daquele versículo, diz que não é vontade do vosso Pai que nenhum dos pequeninos se percam. Então a Amy, ela queria deixar de lado tudo aquilo que tirasse ela do propósito de Deus de trabalhar na Índia. Algumas vezes, quando a Amy ia pregar, porque ela tinha muita facilidade de falar, 20.000 pessoas ouviam ela. Mas ela deixou isso tudo de lado, porque o propósito da Amy era resgatar essas crianças. E ela tentava, 3 anos já tinham se passado, e ela não descobria quase nada sobre aquele templo. Mas todas as vezes que a Amy saía na rua, ela tentava de alguma forma descobrir.
E uma vez ela estava numa hospedaria, um lugar onde passavam os viajantes. E ela ouviu o dono daquela hospedaria dizer, ele fazia alguns colares para os ídolos e vendia. Ela descobriu, através daquele homem, que as crianças eram vendidas por vários motivos. Um deles é que, quando os pais precisavam de dinheiro, não tinham dinheiro para nada, vendiam. Geralmente a criança mais velha. Outros para receber favor dos ídolos. Quando uma criança precisava de um filho estivesse doente, precisava de cura. Por diversos motivos, mas o principal era por causa de dinheiro. E a Amy começou a descobrir essas outras coisas. E lá dentro do templo, as crianças eram casadas com os ídolos. E os sacerdotes tomavam conta dessas crianças e faziam muitas coisas ruins com elas. Elas sofriam demais dentro daquele lugar. E ficavam lá para o resto das suas vidas, sofrendo na mão daqueles homens. Que na verdade eu disse para vocês a semana passada que por trás de tudo isso está o maior inimigo de Deus. Querendo tirar aquelas crianças da presença de Deus, do amor de Deus que elas poderiam conhecer. Então a Amy, ela nunca desistiu desse propósito de resgatar essas crianças. E uma certa vez, ela fez algo muito interessante. Ela ficou sabendo que uma criança seria vendida para o templo. O que ela fez? Ela correu até a família dessa criança, para o pai em especial. Ela tinha algum dinheiro guardado, alguma reserva, e ela pegou esse dinheiro e ela comprou essa criança antes que os sacerdotes comprassem. Antes que eles levassem essa menina para o templo para se casar com os ídolos e ter aquela vida horrível, a Amy foi lá, pegou todas as suas reservas que ela tinha em dinheiro e comprou. Ela até chegou a pensar, será que isso é certo? Comprar crianças? Mas ela teve, através da sua oração a Deus, respondida. Deus respondeu para Amy, sim, você vai comprar crianças para mim. E ela começou a comprar crianças para Deus, crianças para servir a Deus, crianças que ela levaria para sua casa, falaria do amor de Deus e ajudaria essas crianças até crescerem a servirem ao Senhor. A Amy foi lá, comprou essa criança e ali na casa dela, então, ela teve a segunda criança do templo. Prina era uma e depois essa daqui. Este foi o plano que Deus reservou para que a Amy cuidasse e resgatasse daquelas crianças ali na Índia, comprando crianças para Deus. A casa da Amy encheu de crianças, encheu tanto que ela teve que comprar uma outra casa porque não cabia mais de tantas crianças, mas ainda ela tinha muito trabalho a fazer. A Amy sofreu muito, ela teve que deixar muitas, mas muitas coisas de lado para continuar nesse propósito, para continuar fazendo essa missão que Deus colocou na mão da Amy. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Nós ouvimos essa história linda, que na verdade hoje ela se resumiu em receber o Senhor Jesus ainda criança. A Amy decidiu fazer isso, a Prina decidiu fazer isso, aquela outra criança também que ela resgatou também recebeu o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que eu também recebi Jesus quando criança e você pode tomar essa decisão. Hoje você pode reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus morreu na cruz por você e pode fazer essa oração entregando a sua vida ao Senhor. Você quer fazer isso comigo? Então eu te convido, se este é o seu desejo, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhinhos e orar juntamente comigo. Senhor Jesus, eu acredito através da tua palavra que eu sou o pecador, que eu faço coisas que o Senhor não se agrada, muitas vezes eu falo, muitas vezes eu penso, muitas vezes eu faço coisas que o Senhor se entristece. Por isso eu entendo que sou pecador, mas hoje eu entendo
que o Senhor provou o seu amor por mim, se entregando na cruz, ainda que eu seja pecador. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero hoje abrir o meu coração, te entregar a minha vida, para que eu possa servir ao Senhor, para que eu possa andar com o Senhor e ter uma vida transformada. Eu recebo o Senhor Jesus em meu coração, entrego o meu coração a Ti, em nome de Jesus, amém. Pode abrir os seus olhinhos. Essa oração não é uma oração mágica, não vai acontecer nada de imediato, mas você pode ter certeza que Jesus, Ele te recebe nesta manhã. Faz assim com a sua mãozinha, olha só, você tem todos esses dedinhos, você vai fazer assim comigo, olha, Deus jamais deixará e desamparará, aqui você vai colocar seu nome, a Débora. Aperta assim a sua mãozinha bem forte, tenta tirar o seu dedinho daí de dentro, você não vai conseguir. Assim também você está nas mãos de Deus. Deus, uma vez que você entregou o seu coração, a sua vida a Ele nunca mais vai te deixar. Ele sempre estará pertinho de você, cuidando de você. E Ele tem propósitos para você, assim como Ele tinha para a vida de quem nós estamos falando? Da Amy. Amy descobriu qual era o plano que Deus tinha para a vida dela na Índia: comprar crianças para Deus. Na verdade, foi Ele quem preparou tudo isso para ela. E nós vamos descobrir que essa história ainda tem muitas coisas, muitas aventuras a Amy passou ali na Índia com as crianças. Mas você vai ouvir somente a semana que vem, no nosso terceiro e último vídeo. Essa história tá muito interessante, você não acha? Eu fico aqui alegre todas as vezes que eu ouço, que eu leio essa história. Eu fico emocionada de saber como Deus é bom e responde às nossas orações. Ainda você sendo criança, você pode falar com o Senhor, você pode ter uma vida totalmente maravilhosa andando com o Senhor. Boa semana para você. Foi um prazer estar aqui com você novamente, mais uma manhã linda que o Senhor preparou, e eu conto com você. Semana que vem, domingo de manhã, eu te espero aqui novamente para nós ouvirmos as aventuras de Amy ali na Índia. Eu tenho certeza que você vai amar. Beijo e até a semana que vem.